E aí, galera, professor José Augusto aqui com mais uma, uma aula aqui de química, tá? A prova de vocês vai ser dia 29 de setembro de 2025. Então, grave esse vídeo aqui para dar um pouquinho de ajudar vocês um pouquinho, tá certo? Tô até que meio um pouco acomodado aqui, acho que tá esquisito não, né? Então, bora lá, pessoal. Começando aqui. Nosso conteúdo é reações orgânicas, certo? Então, vamos começar aqui. Caramba, tá aqui para escrever certinho. Vamos lá. Então, esterificação, tá? E hidrólise de ésteres. A gente coloca as duas juntas porque são parecidas, assim, tipo. Então, é o seguinte: o que que a gente tem que saber sobre isso? Que a essa reação sempre acontece entre ácido carboxílico e um álcool, certo? Que é a esterificação, certo? E produz o quê? Produz éster e água, H2O, tá? É uma reação que é muito simples. O que que a gente tem que saber dela? Olha, vejam bem. Tem um OH aqui, não tem? Esse OH que está aqui, ó, ele pega, se junta com H aqui do ácido. O OH do álcool se junta com o H do ácido. E aí vai formar a água, certo? O resto, ó, o que sobrou, vai se conectar e formar o éster, tá? Então não é nada absurdo, tá? Então já sabe, ó, reação de esterificação, viu? Vocês podem ver que aqui nós temos um sinal que tem uma seta para a direita e outra para a esquerda. Quer dizer que esse processo é reversível, tá? Ou seja, a reação quando for éster e água, tá? Produzindo álcool e ácido carboxílico, nós vamos chamar justamente de hidrólise de ésteres, tá certo? É a reação contrária, que se dá nesse sentido aqui, tá? Certo? Então, esterificação, ácido carboxílico e álcool produzindo éster e água, beleza? Um próximo slide. Aqui é uma esterificação bem importante, que nós temos a glicerina, aqui, ó. Glicerina que é um álcool, tá? A glicerina, ela tá presente, por exemplo, em sabonete, tá? É um umectante. Então, olha, esse álcool glicerina é aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Essa aqui é a glicerina, viu? Isso aqui, ó, tá? Então, vocês podem ver, ó, que sai um hidrogênio da glicerina e sai uma hidroxila, que é um OH, de cada, ou do ácido graxo, certo? O ácido graxo é um ácido carboxílico, tá? Então, aqui, ó, na verdade são, ó, três ácidos graxos, ó, esse aqui, ó, três ácidos graxos reagindo com uma glicerina, tá? E por isso, ó, como são três ácidos graxos que reagem com uma glicerina, nós temos os triglicerídeos, tá? Triglicerídeos que é justamente essa gordura que a gente tem que evitar, né? Que causa um monte de problema aí de saúde. A gente não pode ter demais, né? Muito triglicerídeo, tá? E olha, só lembrando, hein? Aqui nós temos álcool, ácido carboxílicos, que são ácidos graxos, são ácidos carboxílicos de cadeias longas, tá? E aí esses ácidos carboxílicos de cadeia longas, ó, pode ver, ó, 17 hidrogênios, né? Tá uma cadeia grande. Aí vão se juntando, né? Três ácidos graxos com um álcool, vai formar aqui os ésteres do tipo triglicerídeo. É triglicerídeo porque são três ácidos graxos. E água, tá? Sempre a esterificação tem como resultado a água.
E, gente, ó, esses triglicerídeos aqui, ó, é justamente o que está dizendo aqui embaixo, ó. Os glicerídeos são os óleos e as gorduras, tá? De grande importância na alimentação humana e dos animais. Embora o excesso de triglicerídeos no sangue possa provocar doenças como as do coração, certo? Por isso que a gente tem que evitar ter muito triglicerídeo no nosso corpo. Tem que controlar a gordura. Aí exemplos aqui de de plantas oleaginosas, né? Nós temos aqui o girassol, tal. O girassol é uma oleaginosa. Nós temos aqui embaixo o óleo de soja, certo? Aqui nós temos o amendoim, tá? Que tem um óleo também de amendoim, né? Aqui nós temos óleo de mamona, tá? Todos esses óleos aqui eles são o quê? São glicerídeos, né? Tá? Esses óleos aqui vegetais, tá? Eles são glicerídeos. Tem também a gordura animal que também é glicerídeo, tá? Agora, quando é que é triglicerídeo? É quando é formado por três ácidos graxos e um álcool, beleza? Aí nós temos aqui, ó, na nossa região, né, o babaçu, né? Que o babaçu tem grande quantidade. E o óleo de babaçu, né, azeite de babaçu, glicerídeo também, tá? Aí nós temos a castanha do Pará, que também tira o óleo dela, né? O óleo de castanha, que é glicerídeo também, tá? E ó, esses glicerídeos todos aqui são formados, né? Por reações, tanto das gorduras, ó, a manteiga aqui, que é glicerídeo também, é do tipo gordura sólida, né? E aqui tem a manteiga de garrafa, que eles chamam líquida. Olha, vocês têm que entender que tanto a manteiga, que é a gordura, ou aquela gordura do porco, do boi, aquela que deixa a carne gostosa, né? Quanto esses óleos aqui do babaçu, óleo de castanha, óleo de girassol, óleo de soja, todos eles são glicerídeos, lipídios, tá? E aí, uns são triglicerídeos e outros não, tá certo? Os triglicerídeos são aqueles que são formados por três ácidos graxos, tá certo? Então, bora para cá, continuando, né? Manteiga. E agora a gente vai falar aqui sobre a reação inversa, né? Mas na verdade, aqui, ó, a reação inversa que é a hidrólise do éster, né? Essa hidrólise do éster, tá? Ela é feita em meio ácido e o que acontece? Ela a gente chama de hidrólise ácida. Ó, gente, quando tiver uma reação que tiver esse H+ aqui em cima, ó, H+, você já sabe que é o quê? Ácida, tá? Então, é o meio ácido que acontece. E é muito simples, ó, o H vai se juntar com esse OH, ou com esse grupo metóxico, né? O éster, a partir do o éster vai ser quebrado pela água e vai formar álcool e ácido, tá? Pode ver que é uma reação contrária, né? A reação de esterificação normal, né? Ela é ácido mais álcool produzindo éster, certo? E água. Aí tem outra aqui também, quando é feito em meio básico, né? Hidrólise básica, que a gente usa o éster e usa aqui uma substância que é um NaOH. Esse aqui é a soda cáustica, tá? NaOH. Então, quando você usa um éster, tá? E a soda cáustica, o éster pode dizer que é uma gordura, um lipídio, um óleo. Mais o NaOH, que é a soda cáustica, vai produzir um sal orgânico e o álcool. Esse sal orgânico é o sabão, tá, pessoal? Então, o nome dessa reação aqui, essa hidrólise básica, vai ser saponificação. Quando o éster mais a soda cáustica, que é o NaOH ou KOH, reagem para produzir um sal orgânico, que é o sabão, e o álcool. O nome dessa reação é saponificação. Tá bem aqui, ó, para vocês, viu?
Saponificação. Não tem nada a ver com sapo. Tem a ver com produção de sabão, tá? Olha aqui. Aqui, gente, mais embaixo, dê atenção, viu? Olha, aqui bastante semelhante à reação do éster com álcool, tá? Olha, o éster pode reagir com o álcool, tá? Produzindo um novo éster. Por isso que é chamado de alcólise ou transesterificação, tá? Então, a reação de esterificação é o quê? É ácido mais álcool produzindo éster e água. Na reação de transesterificação é diferente. Nós temos aqui um éster que reage com um álcool, tá? Ó, aqui é um álcool, certo? Para produzir éster e álcool. Gente, essa reação aqui, ela acontece muito com o etanol, mas ela acontece melhor ainda com metanol, tá? Então essa reação aqui a gente até a produção de biodiesel, tá? Quando vocês ouvirem falar biodiesel, guarda isso, não esquece. Vai ser o quê? Vai ser uma reação que vai produzir a partir de um éster com álcool vai produzir outro éster e um outro álcool, tá certo? Então, transesterificação, produção de biodiesel. Hidrólise básica, né? Éster com soda cáustica, ou seja, um óleo, gordura com soda cáustica, vai produzir um sal orgânico, que é o sabão, e o álcool, tá? E essa reação a produção de sabão vai ser a reação de saponificação. Nunca vai mudar isso. Guarda isso. Bora ver essa primeira questão. Obtém-se o éster propanoato de etila na reação de. Olha só, vamos ver. O propanoato de etila. Como é que é esse fulano? Para aí, gente, ó. Prop tem 3 carbonos, né? Então vamos botar ele bem aqui, ó. 3 carbonos, tá certo? Ó. 3 carbonos. Deixa eu ver se eu afino esse lápis aqui um pouquinho. É. 3 carbonos, aí como é oato, né? Propanoato, né? Ó, de etila. Ó, propanoato, oato é esse aqui, ó. É dupla O, O. Isso aqui é oato. C dupla O, de etila. Quer dizer que tem um grupo etila aqui, ó, C2H5, certo? Então, aqui, ó, H2H3, beleza? Então, esse aqui é o propanoato de etila. Olha, quando é produzido isso aqui, tem também liberação de molécula de água, tá? Certo? Então, vamos ver, ó. É só a gente voltar, gente, essa reação aqui para a gente saber como ela vai acontecer. O que que a gente faz? A gente vai quebrar ela aqui, ó. Bem aqui. Aí. Pega bem aqui, ó. Tum, 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 tum. Aí a gente coloca o H nesse aqui. Aqui, esse aqui vai pegar o H. Esse aqui vai pegar o H, né? Então vamos ver o composto que foi formado anteriormente aqui, ó. Olha, vai ser 3 carbonos, né? Aí dupla O. Em vez de O, aqui, ó, veio o H, né? Então fica OH. Então H3H2. Aí mais. Aí o outro aqui é C2H5 com o OH que veio da água. Então, o OH que veio da água e C2H5. Deixa eu botar esse C2H5 aqui. Aí, deixa eu botar aqui na frente. C2H5 OH. Pessoal, esse aqui é o etanol. Etanol. Tá, ó. Então, aqui é a reação, né? O etanol. E esse aqui é o ácido
propanóico. Propanóico, tá? Ácido propanóico e etanol. Beleza, ó, eu vim aqui ao contrário. Então, a resposta vai ser quando tiver o quê? O propanol, o etanol e propanol. Deixa eu ver. Então, qual a alternativa que tem etanol com ácido propanóico? Letra B, certo? Etanol. Então, ó, só dizer para vocês, quem vai fazer a minha prova, saiba que essa aqui eu não vou cobrar. Ei, para com isso, para de brigar. Eu não vou cobrar isso aqui na nossa prova, tá? Mas eu coloquei porque, né, não é nem vai que vem uma dessa, tá? Então, já fiquem aí, qualquer dúvida vai falando, tá? Deixa eu ver, próxima questão. O cheiro agradável das frutas deve-se principalmente à presença de ésteres. Ésteres. Professor, mas o que que é ésteres mesmo? Eu esqueci. Gente, ó, ésteres vai ser todo composto que tem dupla O, que é carbonila, ligado a oxigênio. Isso aqui entre dois carbonos. Quando isso acontecer, nós teremos éster, tá? Ó, todo composto assim, ó, tiver isso aqui, vai ser éster, tá? Beleza. Então, bora lá. Agora, esses ésteres podem ser sintetizados no laboratório pela reação entre um álcool e um ácido carboxílico. É esterificação, né? Álcool e ácido carboxílico produz éster e água, gerando essências artificiais utilizadas em sorvetes e bolos. Abaixo estão as fórmulas estruturais de alguns ésteres e a indicação de suas respectivas fontes, certo? Então, olha, já vou dizendo para vocês, é mais uma questão que é mais assim complicadinha, certo? Que é para o futuro. Ó, então eu vou colocar aqui, ó, deixa eu pegar aqui, passando um pouquinho, ó, a gente tem aqui, né? A primeira ali é banana, ó, o cheirinho de banana, aquele bombozinho de banana, kiwi, aí maçã, viu? Artificiais, né? Laranja, morango, né? Então, a essência sintetizada a partir do ácido butanóico e do metanol terá cheiro de. Ah, então vamos lá, vamos juntar, né? Ácido butanóico com metanol. Então deixa eu ver aqui como é que a gente faz. Vou criar uma nota, acho que é muito mais fácil. Aqui. Ácido butanóico e metanol. É isso? Dois, três, quatro. Certo? Dupla O, OH. Então, vamos. Às vezes essas ferramentas querem atrapalhar mais do que ajudam. Então, bora aqui, gente, ó. Isso aqui é o ácido carboxílico, mas na questão tinha metanol. Metanol tem um carbono, aí álcool, OH. Um carbono ligado ao H. Então, completando aqui, falta 3 hidrogênios. Isso é o metanol, tá? Vou inverter ele para ficar mais fácil vocês perceberem aqui, ó. OH ligado a carbono. É álcool. Carbono saturado, certo? Então, bora ver qual vai ser o produto aqui. Nós vamos pegar aqui o seguinte. Vamos pegar aqui um hidrogênio daqui, certo? Um hidrogênio daqui e o OH daqui, certo? Isso aqui vai formar uma água, que é 2H e um O, tá? Ó. Então, bora lá. Vou botar aqui embaixo, ó. Botar aqui embaixo a continuação. H2O, certo? Foi aquilo ali. Mais. Aí o resto, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou escrever ali do jeito que tava antes. H3C, C, aí
CH2, né? CH2. Aí. Aí nós temos C dupla O. Aí O. Aí era que era H, né? Mas como o H saiu, quem entrou? Foi o CH3. Então a gente vai procurar essa molécula bem aqui, ó. Certo? Essa aqui vai ser o cheiro, a essência lá que a gente está procurando. Tá? Ó. Essa bem aqui, ó. Tá? Vamos olhar aqui. Deixa eu ver qual que é parecida. Ó, só tem aqui um CH3, né, desse lado e 4 carbono. Beleza, bora gravar isso. Então, um, dois, três, 4 carbonos. E aqui tinha que ter CH3, né? Mas não. Tem um monte de carbono aqui. Então, esse aqui não é. Vamos ver se é. Opa. Aí pra trás, gente. Vamos ver se é de laranja. Laranja, ó. Não, laranja tem dois para. Um pra cá, né? Tem um, seis. Não, não é. Ó, gente, maçã. Ó. Um, dois, três, quatro. E um, ó. É exatamente o que a gente achou ali, ó. Então, maçã é a nossa resposta. Que vai ser a alternativa. Ó, a resposta vai ser a alternativa C, tá? Que é justamente o que a substância que é o resultado do. Ah, é o nome dele, só para você. Professor, eu quero saber o nome desse composto aí. Olha, é um éster, né? Então vai ser, ó. Como é éster, a gente pega aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Então é but. Aí, só ligações simples entre carbonos, tá? Aqui, Aí nós temos aqui o seguinte, ó. Esse grupo aqui é o grupo funcional de éster. O nome disso aqui é OAto. Butanoato. Aí de. Isso aqui que tá sozinho é um radical, que é um que aparece muito, metil. Aí metil mais A, metila. Butanoato de metila, ou seja, é o cheiro de maçã, né? Então, quando você comer um bombonzinho artificial de maçã, já sabe que você tá comendo maçã não, você está comendo butanoato de metila, viu? Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Consegui. Saponificação. Pessoal, já dá para ver, né? Essas bolinhas aqui, aquela mãozinha se passando. A reação de saponificação é justamente a reação de produção do sabão, viu? Tem sabão aqui, ó, o sabãozinho. Então é muito simples. Você pega um glicerídeo. O que que é um glicerídeo? Ah, o glicerídeo é, por exemplo, óleo de cozinha, a gordura bovina, a gordura animal, tá? Glicerídeos são isso, óleos e gorduras. Então você pega um óleo ou uma gordura, como tem aqui em cima, né? Ó, a fórmula aqui isso aqui é um glicerídeo, tá? Um óleo, uma gordura. E aí, o que acontece? Você vai misturar com uma base forte, que no caso é NaOH, é hidróxido de sódio. Ó, gente, vocês têm que gravar o nome disso aqui, viu? Hidróxido de sódio, que também vem nas questões como soda cáustica, tá? Certo? Soda cáustica. NaOH é a fórmula dela, tá? Por isso que eu digo, os alunos, vocês têm que ter uma folha assim de caderno com essas fórmulas que mais aparecem anotado e o nome do lado, para vocês ir gravando. Aí, beleza, essa reação, o que acontece, gente, ó, é muito simples, viu? Isso aqui, ó, isso aqui tudinho, isso aqui tudinho vai se juntar aqui opa, né? Isso aqui tudo, ó.
Tudo isso aqui é arrancado pelo sódio, tá? Certo? Aí fica, ó, C17, aí COONA. Isso aqui, gente, é o sabão, tá? Então, o sódio, aí o OH vai para ali, ó, para formar um álcool que é a glicerina, tá? Então, toda vez que a gente fabricar sabão, a gente vai estar fabricando a glicerina também, certo? Aí diz, ah, professor, mas a glicerina ela não é importante? Ah, a glicerina é importante, gente. É um agente umectante, viu? Ela ajuda a pele a ficar, né, mais hidratada, viu? Certo? Então, mantém a umidade, né? Por isso que a gente, quando banha com sabão, a gente tem mais uma acessibilidade, assim, de... Tipo, ó, se tu banhar só com água, tu vai sentir beleza e tal. Mas se tu banhar, passar um sabonete, tu vai sentir, parece que a água entrou mais na tua pele, tu vai sentir a tua pele mais hidratada, mais suave, suave, entendeu? Por causa da glicerina, tá? Que tá no sabão. Ah, mas o sabonete, gente, o processo é parecido da produção sabão, só que o sabonete eles usam uma base mais fraca, certo? E também o sabonete, ele tem o pH neutro. O sabão não, o sabão tem pH maior que 7, ou seja, é um pH básico, tá? Então, por causa da soda cáustica, que é uma base forte, ó, tá? Agora o sabonete não, eles tentam deixar o sabonete com pH neutro justamente para não danificar a pele. Para a pele não é bom nem ácido, nem básico, nem alcalino, né? É melhor o pH neutro. Então bora para cá. Então, gente, o nome dessa reação aqui é reação de saponificação, viu? Onde um óleo ou uma gordura reage com uma base forte, geralmente soda cáustica, produzindo glicerina e sabão. Beleza? Aí nós temos aqui rancificação, né? Que é tipo quando você deixa uma manteiga fora assim da geladeira, né? Muito tempo e tal, quando ela derrete muitas vezes e endurece novamente, aí a manteiga tende a ficar, como é que se fala? Com gosto ruim, assim, tipo, um gosto assim, meio de azedo, sabe? Um cheiro ruim, tá? Então, o cheiro que a gente diz rançoso, tem até aqui na aula, né? É, a manteiga fica ruim, fica não comestível, tá? Certo? Então, aí a gente teve a rancificação, viu? Tá? Aí, gente, aqui nós temos um esquema de como é retirado o óleo, né, do babaçu, por exemplo. Pega aqui o babaçu, aí bota o babaçu no moinho, né, triturador. Tem as quebradeiras de coco, né, que geralmente elas fazem isso, né, quebra, usa um machadinho, passa o dia, a semana quebrando coco, e aí pega esse coco e bota no moedor, né? Aí desse moedor desce para uma prensa, né? Que vai espremer aquele bagaço ali, né? Casca, tem casca, tem a fruta, né? Do coco lá. E aí o que acontece? Aí sai aquela, né? Sai aquela pasta. E aí eles adicionam o hexano, tá? O hexano que ele faz o quê? O hexano é assim, gente. O hexano ele é polar. E a gordura, o óleo, ele é também polar. Pô, parei, me corrigindo. O hexano é apolar e o óleo também é apolar. Então o que acontece? O hexano ele se mistura no óleo, retirando ele separando ele de resíduo, de água, de outras coisas. Aí o hexano se mistura bem com o óleo, deixa ele mais fluido e aí o óleo escorre, né, para um recipiente. Nesse recipiente, eles fazem desacidificação, descoramento, filtração e destilação. Destilação, gente, é o seguinte, eles vão aquecer e o hexano vai evaporar
E quem vai ficar embaixo no recipiente? Só o óleo, que é o que a gente quer, tá certo? Então esse aqui é o processo, tipo, resumido de extração, né, de óleo, tá? De óleo vegetal tá? Então só lembrando, gente, ó, por que que não usa a água para fazer a extração? Porque a água não se mistura com o óleo. A água é polar e o óleo é apolar. Por isso que eles não se misturam, viu? Já o hexano é apolar e o óleo é apolar. Então o hexano vai se misturar com o óleo e aí ele vai poder fluir com maior facilidade para que passe por essas etapas aqui, tá certo? Aí nós temos aqui exemplo de óleos, né? Ó. Temos óleos que são comestíveis, né? Tem óleo vegetal, óleo de algodão, amendoim, oliva, óleo de coco, óleo de soja. E só lembrando, pessoal, quanto mais insaturado for o óleo, mais ele vai ser saudável, viu? Então, o óleo de oliva, ele é um óleo que a gente diz que é insaturado. Por isso que é um óleo bem saudável, tá? Então, alguns nutricionistas recomendam, né, o consumo desse óleo de oliva diariamente, porque é um óleo que é saudável, um óleo insaturado, tá? Já os outros óleos que são menos saudáveis, eles são óleos que são pouco insaturados, tá? Aí nós temos aqui, ó, óleos comestíveis de animais, óleo de baleia, óleo de fígado de bacalhau, óleo de mocotó, certo? São exemplos de óleos aqui. E esse óleo, se eu juntar com soda cáustica, eu posso sabão numa reação de saponificação, né? Aí eu pergunto para vocês, e como esses óleos são formados? O óleo é formado a partir do ácido um ácido carboxílico de cadeia longa, que a gente chama de ácido graxo, junto com álcool, numa reação de esterificação, vai produzir o óleo, que é éster, e água. Aí tem os secativos, óleo de linhaça, óleo de tunge, óleo de cânhamo. E tem aqui também, gente, gorduras, tá? Gordura nós temos aqui, ó, gorduras vegetais e animais. Gordura vegetal, gordura de coco, manteiga de cacau, são gorduras vegetais, viu? Tá? Aí nós temos ali animais, banha de porco, manteiga do leite, sebo de boi. Aí a gente pensar, professor, por que que a gordura é sólida e os óleos são líquidos? Isso é bem importante, viu, gente? Porque as gorduras têm cadeias saturadas, viu? E as cadeias os óleos têm cadeias insaturadas. Então, a presença de ligações duplas na cadeia dos óleos vai justamente deixá-los é, tornados líquidos, tá? E a ausência dessas insaturações nas gorduras vai deixá-las sólidas, certo? Então, por isso que tem, quando você ouvir gordura trans, né? Gordura trans, gorduras saturadas, certo? Que são aqueles que se acumulam em veias, artérias. Aí nós temos aqui um exemplo de produção deixa eu ver, de sabão, né? É sabão. Olha só, veja, tem óleos vegetais, ou sebo de boi, ou banha de porco, né? Aí aqui nós temos, né, a gordura, certo? Temos a gordura e o glicerídeo, né? O óleo ou a gordura. E aí nós percebemos o quê? Que adiciona-se o hidróxido de sódio ou carbonato de sódio também, viu, gente? Dá para fazer sabão. Inclusive o sabão mais comum que eles fazem é carbonato de sódio. Professor, mas onde é que tem esse carbonato de sódio? Carbonato de sódio tem naquelas. Não tem as conchinhas da praia? Pois é, na concha da praia tem carbonato de sódio, viu? Então,
dá para fazer sabão amassando aquelas conchinhas, dá sim. Mas hidróxido de sódio é mais rápido, né? E mais fácil de obter, então, tipo, se bem que carbonato de sódio é fácil de obter também. Mas a reação é mais fácil, mais rápida com hidróxido de sódio. Então o pessoal prefere fazer com hidróxido de sódio ou soda cáustica, que é a mesma coisa. Aí tem a reação aqui, ó, neutralização, e aí a gente tem aqui, ó, sai o sabão bruto, né? Aí é colocado perfume, corante, conservante, né? E aí esse sabão vai virar sabão comum, sabonete ou creme de barbear, tá? O sabonete, ó, qual a diferença do sabão comum para o sabonete? É porque o sabão comum vai ter um pH mais elevado, vai ser bem alcalino. Já o sabonete, né, passa pelo processo de neutralização. Essa alcalinidade é reduzida com a adição de ácidos, tá? Aí nós temos aqui, ó, é bem importante sobre o sabão, como o sabão limpa. Para a gente entender isso, nós temos que entender a água. A água, ela tem forças, né, nela que são forças que até um inseto consegue andar em cima, uma gilete fica ali deitada, fica em cima da água, flutuando, né? A gente chama de tensão superficial. Essa força, ela existe porque as moléculas de água ficam se atraindo e por ligações muito fortes que a gente chama de pontes de hidrogênio. E essas pontes de hidrogênio são forma tipo uma rede, uma teia, né? Entre as moléculas de água, uma teia forte, que aí permite, né, que, por exemplo, o formato da gota. A gota tem aquele formato por causa da tensão superficial, né, da água, ou seja, que é por causa das pontes de hidrogênio, as forças que existem entre as moléculas de água, tá? Então, o sabão, ele limpa porque ele vai fazer, sabe o que, gente? Ele vai quebrar a tensão superficial da água. Então, ele vai pegar, vai diminuir essa tensão, vai acabar com a tensão superficial da água. E aí, e também o sabão, ele tem duas cabeças. Ele tem uma cabeça que a gente diz que é uma cabeça polar e uma parte apolar. A gordura, eu não falei para vocês que é apolar? Então, o sabão tem uma parte apolar e uma parte polar. É como se eu dissesse, o sabão é bipolar? É, o sabão é bipolar, isso aí. Então, a parte dele que é apolar vai ter afinidade com a gordura. E aí se junta a parte apolar do sabão com a gordura. Desse jeito que está aqui na figura, tá? Aí o que acontece? Vai cercando, né, tudinho. E aí o que vai acontecer, ó? Como vocês sabem, a cabeça da parte polar, né? Polar é negativa. Aí você sabe que cargas que são iguais se repelem. E aí o que vai acontecer? Ó, essas ligações, essas cabeças aqui negativas, elas se odeiam. Então elas vão querer se afastar. Quando elas vão se afastando, elas vão rasgando todinha a molécula de gordura, ó, e separando aquela bolinha que era maior em pedacinhos menores, ó, gotículas, tá? E essas gotículas aqui, elas vão ficando cada vez menores, né? Porque essas gotículas aqui, essas bolinhas de gordura, e aí elas são facilmente carregadas pela água, né? Para pia, para cano, certo? E também, gente, isso aqui forma uma coisa que nós chamamos de emulsão, tá? Emulsão, por quê? Quando você pegar, você tem uma coisa que tem gordura, aí você joga água e joga sabão, o sabão vai fazer esse processo aqui, viu? Aí vai partir a gordura, a molécula de gordura em vários pedaços menores, criando uma emulsão que vai poder ser carregada facilmente pelo cano, tá? E aí, né, dessa forma que o sabão limpa, tá certo? Então é muito importante saber que o sabão também é emulsificante, surfactante, viu?
porque eles promovem a aglomeração da gordura em pequenas gotículas, viu? Tá? Aí a gente tem que falar agora do biogás, tá? Ó, aqui, ó, o metano. Aí eu coloquei uma vaquinha aqui, né? É porque, gente, o metano, as vaquinhas, né, quando soltam o pum, elas contribuem muito para a liberação de metano na atmosfera, viu? Olha, onde é que tem muito metano? Tem muito metano que libera muito metano. Lixões a céu aberto libera metano. As vaquinhas, quando solta pum, libera metano. Então a agropecuária contribui muito com metano. Aqui, gente, é um poço de exploração de petróleo, ó. Tem uma chaminé aqui ligada que é justamente por quê? Porque todo poço de petróleo tem muito metano. E esse metano, ele não é liberado diretamente na atmosfera. Eles queimam primeiro, eles queimam o metano para liberar na atmosfera. Por quê? Quando eles queimam o metano mais o oxigênio vai formar gás carbônico. Ah, professor, mas aí vai jogar gás carbônico em vez de metano na atmosfera. Sim, porque o metano ele é 32 vezes mais estufa do que o CO2. Ou seja, se a atmosfera fosse toda de metano, nossa temperatura seria 32 vezes maior do que é hoje. Imagina, será que teríamos vida aqui no planeta? Acho difícil, né? Então, por isso que é melhor queimar o metano. Agora, claro, quando a vaquinha solta pum, não dá para, né? Ficar atacando fogo ali nas vaquinhas, né? Então ela libera mesmo metano. Então, gente, o Brasil é um dos maiores poluidores do planeta, tá? Porque nós temos muitas cabeças de gado, né? A agropecuária brasileira contribui muito para a elevação da temperatura do planeta, infelizmente. Aí, pessoal, olha, aqui nós temos aí nós temos que saber que o cocô da vaca, certo? Ele vai para um biodigestor, certo? Ó, biodigestores. E esses biodigestores, né? Eles adicionam bactérias, tá? Ó, pode ser ó, o cocô da vaca, pode ser resíduos agrícolas, tipo madeira, bagaço de cana, dejetos de animais, tá? Que é o cocô da vaca, do porco, né? Essa matéria orgânica, em geral, ela é colocada em um recipiente escuro, fechado, sem oxigênio. E aí, sem oxigênio, vai ocorrer isso aí que a gente chama de biomassa, vai ocorrer a fermentação. E essa fermentação, que é uma reação que acontece no meio anaeróbio, sem oxigênio, vai produzir o chamado biogás. E o biogás, ele é composto principalmente de quê? De metano, tá? Ó, que é o CH4, viu? Beleza? Então não esqueçam disso, viu? Aqui nós temos, olha, uma planta, né? Que fala aqui, né? O lixo vai gerar energia para 200 mil. Aí eles pegam aqui o lixão, né? Aí o lixão vai sair dele o churume, tá? O churume, esse churume é o que vai estar cheio de bactérias e sem oxigênio, vai liberar gás metano. Metano é encanado para motores, ó. E aí ele é queimado, né? Quando ele queima, ele vai aqui, ó, girando essas turbinas aqui, ó. Vai para a rede elétrica, pronto. Então, gente, eu só coloquei aqui do lado uma coisa importante, ó. Vem ali assim, ó. Peraí. Vou botar para cá. Aqui nós temos, olha, o biodigestor bem embaixo ali, ó. Ó, temos o biodigestor ali embaixo, né? Ó, aqui, ó. Umas bactérias, né? Com uma biomassa. Biomassa, gente, é matéria orgânica, é madeira, é cocô de boi, cocô de animal, é resto de animal, carcaça de animais. Tudo que é matéria orgânica, a gente chama de biomassa. E isso com as bactérias, né? As bactérias começam a comer ali
no ambiente sem oxigênio e é liberado o quê? O gás metano, tá? Então entra a biomassa, as bactérias começam a comer e sai o gás metano, CH4, certo? E aí, só para falar para vocês, ó, quais são os principais gases que contribuem para o aquecimento global? O gás carbônico, CO2, o óxido, o monóxido de nitrogênio, tá? Aí nós temos aqui o metano e o gás, né? Gás ozônio não é tanto não, gente, mas, né? São esses três aqui os piores aqui, tá? Certo? Então bora para cá, seguindo em frente. Aí nós temos uma questão, o gás do lixo CH4 vem merecendo atenção como uma alternativa de combustível por ser obtido da fermentação de resíduos orgânicos pela ação de bactérias. Na produção de biogás, podem ser usados. O biogás é o metano, né? Que pode ser usado como combustível. Sobras de comida, vaso de barro, jornais e revistas. Um vaso de barro, não, é de terra, né? Terra é mineral, não é orgânico. Sacos plásticos, pregos, bagaço de cana. Prego não, prego é mineral, não é orgânico. E saco plástico não decompõe assim com facilidade, né? Quem dera se decompôs. Se decom... Bagaço de cana, casca de fruta e fezes. Pronto, letra C, né? Se a gente colocar essas coisas aqui no biodigestor, né? E colocar as bactérias, vai ter a fermentação e a produção a partir da biomassa, vai ter a produção do gás metano, que é o nosso combustível, tá? E, pessoal, encaminhando para o final aqui, nós temos o etanol. O etanol é muito importante, né, para nossa, é um combustível bem importante. E a gente vai ver como é que o etanol é produzido, tá? No Brasil, principalmente, ele é produzido no Brasil pela fermentação de açúcares ou cereais. Tipo, açúcares, fermentação da cana-de-açúcar, certo? Ó, cana-de-açúcar é triturada, aí forma garapa, aí essa garapa vai para concentração, cristalização, que é aquecimento, né? Eles aquecem a garapa, e aí o que acontece? Uma parte vai para virar açúcar, né? Essa garapa, aí eles fazem um refino para virar aquele açúcar branco. Mas aí uma parte dela, dessa garapa, que foi aquecida, né? É o melaço. Essa é tipo, é, é escurecida, assim, tipo aquele caramelo, né? Aí vem aqui, ó, aí eles fazem o quê? Fermentação. A fermentação, gente, eles vão adicionar bactérias anaeróbias que vão começar a se alimentar daquele material. Isso nós chamamos de fermentação, tá? E nessa fermentação, a gente chama de fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica vai produzir o álcool a partir da cana-de-açúcar. Quando essas bactérias comerem esse açúcar, elas vão transformá-lo em álcool. E aí, o que vai acontecer? Depois a gente faz a destilação e nós temos aqui o etanol, tá? Certo? E tem óleo fusel e óleo residual, tá? Todo o processo vai ter os resíduos, viu, gente? Normal. Bora lá. Aqui nós temos a fermentação aqui, ó. Somente na fermentação do melaço é que ocorrem reações químicas. O melhor, isso é muito importante, viu? Onde é que ocorrem reações químicas? É na fermentação do melaço. Ou melhor, bioquímicas, ó. A sacarose, que é o açúcar da cana,
na presença de água. Aí essas enzimas vêm de onde, gente? Essas enzimas são enzimas que vêm das bactérias. As bactérias elas vão querer comer o açúcar. E para comer, elas não têm dente, né? Elas vão jogar substâncias que vão moer, quebrar aquelas moléculas para ela se alimentar. Entendeu? Então as enzimas são como se fossem os dentes das bactérias. E aí essas enzimas vão quebrar as moléculas de açúcar ali, ó, produzindo glicose e frutose, tá? E aí, gente, depois disso, ó, é glicose e frutose. E tem também aqui, ó, a glicose ou frutose, ó, ela vai ser quebrada ainda mais, viu? Essa glicose ou frutose vai ser quebrada novamente. A bactéria continua se alimentando delas, comendo elas, né? Com os dentes delas invisíveis, que são enzimas. E aí quebra essa molécula em etanol e gás carbônico, tá? E o etanol a gente sabe, né? Combustível, legalzão. E o gás carbônico vai ser dispensado, tá? Aí, gente, nós temos aqui, ó, as enzimas envolvidas nas reações acima são produzidas pelos micro-organismos Saccharomyces cerevisiae, encontrado no fermento ou levedura de cerveja. Então, quer dizer para vocês assim, gente, o álcool é feito assim, ó. Eles pegam e colocam o açúcar, moe a cana, né? Pega o caldo de cana. Aí eles pegam e colocam nesse caldo de cana aquele fermento biológico. Não tem um fermento que usa para fazer pão? Então, é tipo aquilo ali, né? Os fungos. Os fungos, né? E esses fungos, né, junto com bactérias, né? Eles vão começar a comer ali aquele açúcar, tá? E olha, e os fungos, eles têm uma que a gente chama de digestão extracorpórea. Eles fazem a digestão deles fora do corpo. E eles vão ficar jogando enzima, né? No açúcar, vai quebrando a molécula, aí vai quebrando, quebrando, se alimentando, e o resíduo vai ser etanol e gás carbônico. O etanol serve como combustível. Aqui embaixo nós temos ó, a fermentação acontecendo, as bolinhas ali é o gás carbônico, né, que está saindo. Aqui o fermento biológico. E aqui algumas, né, essas leveduras, né, esses fungos, tá? Fungos, tá, pessoal? Vistos aqui pelo microscópio aqui, tá? E aqui nós temos, ó, dá para fazer, gente, ó, etanol a partir do milho, viu? Tá? Se pegar o milho, tá? Porque vocês viram que é açúcar ou cereal, né? Então, cereal é milho. Então, se você pegar o milho, dá para fazer também a partir de arroz, dá para fazer álcool. Por isso que eles fazem bebida de arroz. Por exemplo, lá no, na Ásia, eles fazem uma cachaça à base de arroz. A nossa cachaça que a gente faz com cana, né? Cana de açúcar. Então, dá para fazer com milho também. Certo? Por quê? Porque o que que esses três têm? O arroz, o milho e o açúcar. O que que eles têm em comum? Eles são todos carboidratos ou açúcares. E quando você quebra açúcar numa reação de fermentação, você vai produzir etanol, você vai produzir álcool, tá? Mas dependendo do processo, pode produzir também metanol, tá? Que já é um pouco meio complicado o metanol. É bem nocivo. Então, gente, tá vendo esse processo todinho aqui, ó? Onde é que ocorre a produção do álcool? Se eu perguntar para vocês. O álcool é produzido na maceração, na germinação, secagem, moinho, mistura, depuração, fervura, fermentação, conservação, filtragem, engarrafamento, etiquetagem. Claro, gente, é na fermentação. Então, a produção do álcool vai ocorrer na fermentação. Então, a fermentação ela produz, né, o álcool, né, e pode produzir também o
o gás metano se a matéria orgânica for outra, né? Quando a matéria orgânica for carboidrato, vai produzir álcool. For açúcares, né? Cereais. Agora, quando for tipo cocô de boi, restos de animais, madeira, aí vai produzir metano, em vez de produzir álcool. O que é interessante é que tanto o metano quanto o álcool são combustíveis, né? Então, gente, é isso aí, tá? Deixa eu ver aqui o que mais tem. Aqui eu tenho falando da transesterificação, que eu quero reforçar, viu? Transesterificação é quando eu tenho a reação de produção do biodiesel, tá? Esterificação é álcool, ácido carboxílico, produz éster e água. Biodiesel é produzido com um éster mais um álcool, vai produzir outro éster e um álcool, tá? E aí nós temos a transesterificação, que é a reação de produção do biodiesel. Então, gente, sendo assim, boa sorte, né? Olha esse vídeo aí 2 vezes, acelera e vai dar tudo certo, tá?